Olá a todos os membros do PPG-MNE e a comunidade externa. Meu nome é José Luiz Tavares, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Métodos Numéricos em Engenharia, pela Universidade Federal do Paraná, orientado pelo professor doutor Tiago André Guimarães. E vim aqui apresentar e compartilhar minha pesquisa denominada por The Milk Run Production Routing Problem, ou, em português, o problema de roteamento de produção leiteira. Nesse slide, agora nós vamos iniciar com a explicação do PRP. Então, o problema de roteamento de produção, ou PRP, deriva-se do problema de roteamento de veículos clássicos, ou VRP, e combina-se com o IRP, que é o problema de roteamento de estoque, né? Inventory Routing Problem. Para avaliar, além dos problemas dos trajetos e dos estoques, agora também o PRP avalia tudo que engloba a produção da fábrica, que no nosso caso estará no centro do processo, pois estaremos não só utilizando o PRP, mas utilizando o Two Echelon Production Routing Problem. Então, juntando já, dando link com o segundo item. Então, Two Echelon, os dois elos. Como a gente chama, o problema de roteamento de produção em dois elos. Os dois elos são utilizados principalmente na área petroquímica, onde como primeiro elo nós temos a ligação direta entre as estações de petróleo que levam para as refinarias. Então esse é o primeiro elo. Nesse elo temos o petróleo sendo levado para as refinarias para sua produção, para transformação em combustível, seja gasolina comum, seja gasolina aditivada ou qualquer outro tipo de opção que a gente tenha. No segundo elo, nós temos essa ligação agora entre a refinaria, que leva a gasolina para os postos de combustíveis, esses que têm seus estoques gerenciados pela própria refinaria, num sistema de VMI, que a gente chama de Vendor Managed Inventory, ou estoque gerenciado pelo fornecedor, que é uma solução dada pelo IRP, né, a solução de estoque, onde você tem toda essa organização feita já pelo centro desses elos, e assim a gente tem redução e controle do estoque, redução de custos e um controle do estoque dos consumidores, dos clientes da parte final ali, no caso os postos de combustíveis. O terceiro ponto aqui que nós temos é os produtos perecíveis, os perishable products. Então, os produtos perecíveis, eles precisam de uma constante avaliação de seu estoque, pois quando guardamos produtos de forma desnecessária, isso gera gastos. Quando a gente perde produtos pela falta de organização de estoque, quando ele passa da sua validade, isso também gera custo. Assim, aumenta consideravelmente o número de restrições e variáveis para o cálculo do nosso problema, e a qualidade do produto também vai se tornar importante na nossa função objetivo, pois um produto, quanto mais próximo da validade ele chegar, o seu valor de mercado pode e deve ser considerado menor, pois a sua qualidade em meios de cálculo será considerada inferior à de um produto fresco. Aqui nós temos esse gráfico, esta imagem, que representa o uso dos dois elos para o problema de roteamento de produção. Nesse caso, eu já vou colocar exatamente dessa forma, que o fornecedor, à esquerda, é a nossa fazenda leiteira, que fornecerá o leite cru, o leite diretamente da vaca, sem nenhum processamento, sem nada, o leite só vindo diretamente da vaca. A primeira seta, então, nós temos que são os veículos que irão levar da fazenda leiteira para a fábrica. No centro, a fábrica, a indústria, nós temos todo o gerenciamento desse leite. Aí vai ser feito todo o processamento, vai ser determinado os prazos de validade, todo o gasto, toda a parte organizacional ali dentro da indústria, para que esse leite, depois de processado, seja um leite do tipo A, seja um leite do tipo B, não vamos determinar agora qual tipo de leite a gente está trabalhando. E a segunda seta, então a gente tem esse caminho do leite para o consumidor, o nosso cliente, que nesse caso vamos estar determinando que são escolas de nível fundamental, que vão receber esse leite em relação a uma taxa do seu estoque,
Ou seja, né, a gente vai trabalhar com aquele mesmo sistema da petroquímica. Agora, no caso, a indústria, né, a fábrica de leite, ela vai determinar quanto de leite vai para esse cliente, seja se a gente estiver falando de escola em nível fundamental, se vai ser a merenda da manhã, a merenda da tarde, quantos litros de leite e se tem estoque para esse leite. E a gente pode seguir para essa organização dois tipos de políticas de estoque. A gente pode utilizar a up to level ou também a gente pode fazer os cálculos para maximum level. Neste slide agora nós temos os dois tópicos, são os artigos que eu utilizei como base. Então, o primeiro tópico se refere ao trabalho dos professores Scheneckenberg, Scarpim, Pécora, Guimarães e Coelho, sendo a base completa realmente do meu trabalho, pois eles determinam o uso do problema de roteamento de produção em um nível de dois elos, como o próprio nome diz, the Two Echelon Production Routing Problem. No caso no meu trabalho vai ser utilizando a indústria leiteira, mas ela se parece muito com a utilizada na empresa petroquímica, que é exatamente o exemplo principal do trabalho deles. O segundo tópico se refere ao trabalho dos professores Coelho e Laporte, no qual é dado a ideia principal do PIRP, ou seja, em português a gente chama de problema de roteamento de estoque para produtos perecíveis. E, né, a gente tem esse uso do primeiro para os dois elos e o segundo como uso dos produtos perecíveis. E aí é aqui que entra o meu trabalho. Então, para este trabalho, a gente tem o MRPRP, ou seja, o próprio nome do trabalho. Então, The Milk Run Production Road Problem. Então, o tópico mesmo já é o nome do trabalho, do qual a importância une os tópicos do slide anterior em um só, para poder se utilizar de ferramentas importantes para o desenvolvimento do roteamento de produção em um trabalho com produtos perecíveis. E agora não só em nível de estoque, mas a gente vai trabalhar com esse produto em nível de produção, onde também poderemos contar com o produto em trânsito entre fornecedor, fábrica e consumidor. Então agora a gente vai estar trabalhando com esse produto perecível em toda a grade possível. Agora usando os subitens ali, então explicando o trabalho por completo, o problema de roteamento de produção leiteira vai ser definido como um problema que tem como as principais partes, né, os grafos, os fornecedores de leite cru, as fazendas leiteiras no caso, as fábricas de processamento de leite, aquela indústria que eu tinha determinado, e os clientes ou consumidores. Agora falando do segundo subitem, o elo, então a gente tem que o primeiro elo é denominado como o elo de coleta. O segundo elo, aquela segunda seta, a gente tinha determinado agora como o elo da entrega. Em relação às frotas, a gente tem um período determinado previamente, seja 6 meses, 1 ano, 2 anos, qual é o tempo que a gente vai determinar, tanto faz. Então a gente determina 2 frotas de veículos para cada fábrica de processamento de leite. Uma frota de veículos homogêneos e de capacidade igual, então a gente vai trabalhar só com carros idênticos, nesse sentido, veículos idênticos para esse trabalho. Fica responsável inicialmente pela coleta de leite cru nos fornecedores de leite, ou seja, as fazendas leiteiras. E esse leite pego lá nas fazendas leiteiras é entregue nas fábricas de processamento de leite. Então esse é o trabalho da primeira frota ou o primeiro elo. A segunda frota de veículos, também homogêneos e também com o mesmo tanto de capacidade, ficam responsáveis pela entrega do leite processado ao cliente X. Então, o cliente é determinado em relação a partir da rota determinada entre a fábrica e o cliente. Temos também agora umas informações importantes que a gente deixa claro na especificação do trabalho, é que nenhum carro pode fazer mais de uma coleta por rota. Então, se o carro 1 está indo para a fazenda 1, ele não pode pegar e ir da fazenda 1 para a fazenda 2 para coletar mais leite e voltar. Então, a gente não compartilha esse leite. Esse leite vai vir direto do carro 1, vai para a fazenda 1 e retorna. Se sobrou leite na fazenda 1, a gente manda um carro 2 para a fazenda 1 e a gente não quebra carros para poderem ir para mais de uma fazenda. Isso em relação ao primeiro elo. No segundo elo, também a gente não separa as entregas. Então, se eu preciso de tantos litros de leite no cliente 1 e isso é necessário 3 carros, a gente envia 3 carros. Não envia um carro para o cliente 1 e depois ele entrega mais um tanto no cliente 2. É literalmente um carro para cada entrega determinada.
O último tópico que eu tenho ali abaixo é o ALNS, ou Adaptative Large Neighbor Search. Esse último tópico é o método que será utilizado para a solução do problema. Então, o problema vai utilizar esse algoritmo, ALNS, que é introduzido por Pissinger e Hopke em 2004. Nesse algoritmo, nós utilizaremos uma lista de operadores, dos quais esses operadores vão fazer coisas diferentes. A gente tem os operadores de construção, a gente tem os operadores de destruição, vou deixar chamado assim. Os operadores de construção vão inserir coisas, vão adicionar elementos, vão fazer algum tipo de modificação na busca por vizinhança, assim como os de destruição vão remover um período, remover um cliente e assim vão continuar rotacionando as possíveis soluções até a gente chegar numa melhor solução possível. Então, depois desse uso por algoritmo, a gente também vai utilizando essa ALNS, desculpa, um algoritmo de branch and cut. Então, esse algoritmo de branch and cut vai também ficar auxiliando, inserindo restrições que vão se tornar necessárias a cada momento da nossa resolução. Então, a cada momento, a gente utilizando o ALNS, vai surgir novas restrições. Essas restrições são encaixadas através do nosso branch and cut para ser possível o uso durante toda a resolução do nosso algoritmo. Gostaria de agradecer a todos por assistirem esse vídeo. Eu gostaria de agradecer também à Universidade Federal do Paraná e a todos os professores do programa de pós-graduação em métodos numéricos por me auxiliarem a chegar nessa etapa. E também gostaria de agradecer ao professor Dr. Thiago André Guimarães, que está sendo meu orientador nesse trabalho. Então, muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia.